Mentiras, segredos, crianças, praias lindas, música boa e mães ricas tomando vinho na sacada. Big Little Lies traz uma história muito bem construída, acompanhada de uma atmosfera envolvente. A gente fica extremamente imerso na vida de cada uma das protagonistas. A direção, o roteiro e a montagem da série ajudam a fazer esse malabarismo de tramas sem que a gente fique confuso ou se distancie dos personagens. O que acontece é justamente o contrário. O jeito com que as cenas são entrelaçadas nos fazem sentir ainda mais tudo aquilo que cada uma das mães de Monterey, Califórnia, sente. We pound people with knives to death. E a série aborda os assuntos que escolheu tratar de forma perfeita. O tema da morte, da violência, dos segredos e da competição / união feminina são extensivamente espalhados em cada diálogo. Isso prova que a série não foi escrita de qualquer jeito. Teve muito trabalho e muito pensamento ali, tanto para adaptar a história do livro de Liane Moriarty para a linguagem cinematográfica, quanto para trazer novos detalhes que só uma série de televisão poderia mostrar. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre como essa edição potencializa a história ou sobre como os temas são tratados em Big Little Lies, eu vou deixar 2 vídeos ótimos na descrição de outros canais gringos falando mais sobre isso. Bom, a edição, a direção e os temas conseguem usar as próprias histórias contra você. Eles escolhem momentos específicos para trocar o foco e brincar com a sua atenção. Eles misturam temas para você não perceber padrões e ao mesmo tempo em que você está investido, você também deixa muitas coisas passarem despercebidas. E é sobre essas coisas que eu quero falar. As pistas ocultas de Big Little Lies. As pegadas que estavam ali o tempo todo, mas que foram apagadas pelas ondas. Aquelas que estavam bem debaixo do seu nariz e você não percebeu até o último episódio. Ou talvez não tenha percebido até agora. Esse tipo de pista escondida em uma cena, que revela seu motivo de existir bem depois, é chamado de foreshadowing. Werewolves? Diferentemente de um easter egg, foreshadowing tem uma ligação direta com a história e ajuda a construir nossas expectativas. Ele faz tudo parecer encaixado. But this one hit me like a big yellow school bus. É uma prova de que o roteiro foi bem estruturado, e sim, o roteiro de Big Little Lies é absurdamente bem estruturado. Se você não assistiu a série, vai assistir antes de ver o vídeo, porque ela é sensacional. Mas se você não se importar com spoilers, você vai precisar saber de algumas coisas para assistir o vídeo. Existem 3 mistérios principais na série. 1. A gente fica sabendo desde o começo que uma morte vai acontecer, mas não sabe quem morreu, nem quem matou. 2. A gente descobre que Jane foi abusada violentamente, mas não sabemos quem foi o estuprador, porque ela não se lembra direito dele e nem sabe seu nome. E 3. A gente descobre que uma criança, a Amabella, tá sofrendo bullying e agressões na escola e não sabe se Ziggy é o culpado ou não. A grande sacada de Big Little Lies é fingir que esses mistérios são histórias paralelas e que vão ter desfechos diferentes, quando na verdade a resposta de tudo vem do mesmo lugar. Perry, o marido de Celeste, que é interpretado pelo Alexander Skarsgård. Filma! Basicamente ele é um otário agressivo que tem um relacionamento extremamente abusivo e violento com a mulher. E esse relacionamento acaba escorrendo para os filhos dele, mais especificamente o Max. E com essa relação abusiva que é mostrada repetidamente durante toda a série em cenas muito fortes, os 3 mistérios são revelados. 1. Quem morre é Perry, ao ser empurrado por Bonnie para parar de agredir a mulher. 2. Quem abusou de Jane também foi Perry. 3. Quem tá machucando a Amabella na escola é justamente Max, o filho de Perry, porque né, filho de peixe, peixinho é. Mas por que a gente fica se sentindo completamente idiota no final quando isso é revelado? Porque era tão óbvio. É aí que entra o foreshadowing, as pistas, as pegadas. Com certeza existem mais pistas que eu ou a galera do Reddit deixou passar, mas eu separei 10 que eu acho que passam bem a ideia de como a série ficou tirando você pra trouxa durante 7 episódios. Número 1. Na primeira vez que vemos Celeste, ainda não temos ideia da relação terrível que ela tem com o marido. Na verdade, ele até parece um cara bem equilibrado, mas a série nos conta, mesmo que disfarçadamente, a relação abusiva que está acontecendo. A música que toca no fundo diz: I'm a big fan of loving you. Número 2. A conexão silenciosa entre Celeste e Jane. Quando as duas se encontram no café da cidade, uma ligação quase imediata parece ser feita, algo que passa despercebido por Madeline e não a atinge. Tudo isso é evidenciado pela troca de olhares das duas, um olhar de entendimento mútuo e recíproco. Nem elas sabem direito o que traz essa conexão, mas dá pra ver que não é algo alegre. Mais tarde percebemos que as duas têm sim uma coisa terrível em comum. As duas já foram violentadas pelo Perry. Número 3. A turma da escola das crianças recebe a tarefa de cuidar de um hipopótamo de pelúcia. Uma das pistas já aparece logo na primeira vez que o animal aparece, quando Amabella se preocupa se ele gostaria ou não de ser abraçado. Uma referência clara ao abuso que ela sofre depois e que Celeste vem sofrendo já há algum tempo. So you can all greet him with a hug. Yes. Does Harry want to be hugged? O bichinho vai passando de um aluno a outro, de casa em casa, e quando chega nas mãos dos gêmeos Max e Josh, eles estragam o coitado. O bicho perde a perna, e isso mostra claramente a violência que já começa a nascer naquelas crianças graças à influência do pai. Oh, what happened? Harry is
E isso já nos traz ao número 4, as brincadeiras dos gêmeos. Os garotos aparecem diversas vezes atirando com arminhas Nerf, lendo historinhas de monstros cruéis e jogando videogames violentos. Além disso, é perceptível que os gêmeos têm um respeito enorme por Perry e se espelham nele, querendo fazer o que ele faz para agradá-lo. Até a mordida que Max dá em Amabella pode ser explicada no episódio anterior, em uma cena que parecia não ter motivo nenhum de estar ali, em que os garotos compartilham a simples experiência de morder. There's nothing like the sound of crunching cereal in the morning. Imitar é um comportamento natural de crianças, e como Perry já se autodenomina um monstro, não é estranho que eles copiem isso também. Número 5. Na série vemos duas de nossas protagonistas conversando com psicólogas. Celeste fala com uma psicóloga focada em casais para tentar cuidar de sua relação com Perry, e Jane vai para uma especializada em crianças para ver se há algo errado com Ziggy, e se o garoto é realmente violento. Em um momento da consulta, a psicóloga de casais, preocupada com Celeste, pergunta se tem alguma arma na casa dela. Are there any weapons in your house? No. No, it's not like that. No. I mean, the boys have some lightsabers. E na cena da psicóloga de Ziggy é feita outra referência a Star Wars. He also brought up his father, who, believe it or not, he thinks might be Darth Vader. O que não sabemos ainda quando assistimos essas cenas pela primeira vez é que Ziggy e os gêmeos são irmãos por parte de pai, ou seja, Star Wars acaba sendo uma metáfora para um grande segredo da série, quem é o pai de Ziggy. Essa metáfora faz todo sentido, já que a cena mais conhecida de Star Wars, e uma das mais conhecidas da história do cinema, é exatamente uma revelação de que o pai de um personagem é, na verdade, o grande vilão. He told me you killed him. No. I am your father. Número 6, e esse é meu preferido. Logo após uma cena de reconciliação em que Renata e Jane discutem sobre quem realmente mordeu a Amabella, aparece esse plano. Yeah, my baby lost another baby tooth. I put it under my Tava na cara mesmo, né? Número 7. Esse foreshadowing já é um tanto mais simbólico e trabalha mais com um tema contínuo na série, a altura. Vemos várias pessoas olhando pra baixo, pontes altíssimas, penhascos, e a altura é justamente o que mata Perry no final. Bom, talvez a Bonnie tenha dado um pequeno empurrãozinho também. Número 8. Outro fator também diretamente relacionado à morte de Perry é a escada em manutenção. E sim, ela aparece várias vezes na série, inclusive em cenas longas em que Madeleine fica passando por baixo das fitas para ultrapassá-la. Ajuda tanto para desenvolver a personagem da Madeleine, mostrando que ela é uma mulher que passa por cima dos obstáculos para chegar onde quer, quanto para agourar a morte de Perry. A cena não estava ali por acaso, a fita dizia claramente: cuidado. Número 9. Quando Perry vai avisar Celeste que vai ter que viajar de novo, ele chega atrás dela e diz: You're gonna kill me. Se a gente pensar que a morte dele foi por causa do trabalho em conjunto das mulheres, Celeste inclusa, esse também é mais um foreshadow. E número 10. Momentos antes das grandes revelações, o Perry serve uma bebida pra ele na festa. Se você reparar bem, ele levanta o dedo mindinho enquanto faz isso. E aí quem tem uma memória boa vai lembrar que nos flashbacks do abuso de Jane, o estuprador dela também aparece servindo uma bebida e levantando o mindinho. Como eu já disse antes, tem muita coisa ainda que ninguém descobriu nessa série. Dá vontade de ver milhares de vezes. Big Little Lies não é uma série aclamada e premiada à toa. Ela é inteligente, ela é refrescante e ela é linda. E esse tipo de cuidado detalhista que a obra tem merece muitos aplausos. Porque é isso que faz uma série merecer que a gente assista ela de novo. E de novo. E de novo. Dá pra sentir o esforço colocado em tudo pra passar a mensagem exata. A gente se envolve com a história e ela deixa uma marca permanente em quem assiste. Uma marca que, com certeza, não vai ser apagada pelas ondas.